Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? E assim, só gratidão, muita gratidão. Se eu não fiz a live é porque eu tinha que fazer essa série, tocando tantas pessoas e tantos feedbacks. Muita gratidão, gente, muita gratidão mesmo. Não tenho nem o que dizer, só gratidão. E dizer que hoje nós vamos falar sobre teoria e sobre definições, agradar gregos e troianos, né? Porque assim, vivências, eu amo falar sobre vivências, mas há que falar sobre definições e construtos teóricos também. Então, assim, gente, só em 2008 a gente teve uma definição mais elaborada, né, da dependência afetiva. Vou chamar de dependência afetiva como um padrão crônico, né, enquanto transtornos de demandas afetivas insatisfeitas, demandas afetivas insatisfeitas, né, que buscam ser atendidas através de relacionamentos interpessoais caracterizados por um apego patológico, apego doentio, né, onde as pessoas necessitam, né, estar no controle, onde as pessoas necessitam urgentemente serem amadas, né? E o resultado desses estudos mostram que a dependência afetiva emocional é definida como um transtorno aditivo. Um transtorno, a adicção quer dizer escravidão, né? Então, né, já está dizendo por si só, no qual o indivíduo precisa do outro para manter o seu equilíbrio emocional. Gente, quando a gente precisa do outro para manter o equilíbrio emocional, a coisa fica bastante complicada, né? Porque a gente emoção a gente tem o dia inteiro, a gente vive de emoções. São vidas que se orientam em função, né, dos relacionamentos afetivos, dos elementos dos relacionamentos emocionais. E essas pessoas, nesse momento que estão sendo acometidas pela dependência afetiva emocionais, as emoções vivem em armaduras mentais, no vitimismo, no conformismo, né? E elas acariciam esses padrões emocionais. E eu chamo isso de tirania das emoções, né? Você exige do outro, né, o que o outro não pode dar, porque você está doente, você é a pessoa que vive em função dele, ele é refratário a isso, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a teoria do apego, a etiologia, de onde vem a teoria do apego, né, que dá sustentação à dependência afetiva. A desenvolvimento do apego na infância, além de fatores culturais e filogenéticos, está ligado quando o pai e a mãe, né, no caso, o pai não pode, a mãe, o filho tem individuação, quando separa da sua mãe, né, no momento, a partir do momento do parto, né, como se dá aquele momento. E aí foi se desenvolvendo, logicamente, né. Então tem aquela criança que se torna segura quando tem um cuidador, né, acessível, responsável, com quem a relação de apego ela se caracteriza como base segura, né, aquele que concede suporte aos comportamentos da criança e ao mesmo tempo exerce uma função, né, que reduz a ansiedade do bebê. Isso é o que a gente chama de uma individuação, né, da separação do bebê com uma mãe bem-sucedido, né, bem-sucedido. A partir de resultados das pesquisas, né, pôde observar-se que as crianças seguras são aquelas que desenvolvem um conceito de si como sendo competentes, né, competentes, né, e dignas. Competentes e dignas por quê? Porque elas são seguras, né, e um conceito dos outros, né, em relação a elas, com pessoas confiáveis e responsáveis, né? E alguns pesquisadores eles chegaram à concordância que tais efeitos do apego seguro são a base para o desenvolvimento saudável de uma personalidade, né? Logicamente, se eu tenho tudo isso de bom, eu vou ser uma criança
né? E eu vou ter uma vida futuramente mais saudável, né? Por ter tido esse ambiente seguro. Já a criança ansiosa, ambivalente, é aquela que é cuidada por pais que respondem de forma inconsistente às suas demandas, né? E que ajudam as crianças em casos de necessidade, muito assim, mostrando-se parcialmente disponível às vezes, né? E essas crianças geralmente desenvolvem um conceito de si mesmo como sendo incertas, temerosas, digamos assim, né? E uma visão dos outros como sendo pessoas potencialmente não confiáveis, já diferente do primeiro caso, né? E assim, os comportamentos, né, da criança, né, e os seus sensos de confiança, digamos assim, e de decisão, eles ficam bastante condicionados à presença, né, e ao suporte da aprovação da figura do apego, que são geralmente os pais. Se não são os pais, são as pessoas que as criam, né? Mas a gente diz os pais porque são as pessoas, a mãe que tem o pai, mas por os pais adotivos, enfim, né? E que as pessoas podem atrasar o desenvolvimento dessas crianças, a capacidade de regulação afetiva, que é a regulação emocional, e deixar esse indivíduo, né, que somos nós, particularmente vulnerável, né, ao estresse e aí ao ambiente que nós ficamos expostos. Existe um terceiro padrão de apego, né, também. O apego evitativo. Esse apego evitativo, ele é resultado de experiência com pais negligentes, né, e rejeitadores, em que, apesar de todo esforço das crianças em solicitar a proteção, o suporte, né, solicitar os cuidados, né, eles são constantemente recusados e rejeitados. Infelizmente existe, né? Esse tipo de comportamento que a gente chama parental abre uma possibilidade de desenvolver crianças que se veem, né, elas se veem como solitárias e indesejadas. E assim, como nos outros casos, elas generalizam a visão dos outros, né, como pessoas rejeitadores e indignas de confiança. É o resultado. E como função dessas condições de relacionamentos emocionais, né, não responsivos, né, a sensibilidade e os comportamentos da busca por proximidade dessas crianças, né, a gente pode reduzir ao ponto de serem biologicamente desativados, né? E conjecturou-se até que esse padrão de apego poderia eventualmente abrir caminhos para o desenvolvimento, né, de o que a gente chama de comportamento antissociais, né, que é a autossuficiência compulsiva, que pode chegar até a delinquência, né, algum tipo de delinquência, digamos assim, né, entendendo delinquência como no macro, né, no sentido macro, né. E assim, a teoria do apego ela não parou de se desenvolver, não ficou só na individuação, quando a mãe tem o bebê e o bebê, enfim, a coisa bem desenvolvida, bem... Não, em 1985, uma pesquisadora americana, a Mary Mann, ela propôs a existência de um quarto padrão de apego, que é desorganizado e desorientado, e é totalmente o oposto do primeiro, né? Que seria uma combinação de padrão de apego ansioso e evitativo, né? Cujos pais frequentemente apresentam transtornos psiquiátricos. Aí você vai requerer uma intervenção médica, né? Porque você já tem transtornos psiquiátricos. Já seria um outro nível, né? Um outro nível da teoria do apego, né?
É consenso, sim, que a partir dos resultados de pesquisas, né, que os padrões de apego exercem uma grande influência, né, uma influência grande e duradoura. Essa é a importância, grande e duradoura, prestem atenção, sobre o comportamento durante toda a vida do indivíduo. Ou seja, não é lá só quando ele, na individuação, quando ele se separa da mãe. Uma vez que sugere que os modelos de apego da infância, que é o período crítico do desenvolvimento nas estruturas cerebrais fundamentais, se constituem como os protótipos, né? Digamos assim, como os eita, quase não sai, gente. Protótipos nas relações sociais da vida adulta. É bem sério pensar sobre isso, né? E essa proposição inaugura uma linha sólida de pesquisa, né, sobre os padrões de apego adulto. Quer dizer, a gente sai de uma linha de individuação quando o bebê se separa da mãe, né, que tem que ser de uma forma, digamos assim, amorosa, de uma forma cuidadosa, para a gente já vir uma teoria do apego na vida adulta, né? Ou seja, existe um processo, né? Por isso que eu resolvi falar da teoria do apego, porque ela evoluiu, né? Ela dá conta, né? do ponto de vista teórico, epistemológico, né? Ela não parou, epistemologicamente falando, né? Os postulados dela são atuais, né? Não que os outros não sejam, né? São, sim, logicamente. A gente tem outras teorias, como eu já falei, né? Que servem de subsídio e que vêm complementar. Mas eu escolhi a teoria do apego porque eu acho ela tem uma completude, né? Mas a gente tem outras teorias, sim, infelizmente não vai dar tempo da gente conversar sobre isso. Mas quem sabe, se vocês assim curtirem, mandarem pergunta, a gente faz outra série que vai falar sobre as outras teorias, né? Outras teorias que também dão conta de explicar sobre eu digo, da base teóricas sobre a dependência afetiva, né, sobre a dependência emocional. Então, eu espero ter contribuído, ter explicado, né, de onde vem, nada vem do nada, as coisas acontecem por algum motivo, né? Nós somos alguma coisa por algum motivo. Nós somos dependentes químicos, nós sofremos da síndrome da dependência química por algum motivo, nós sofremos da dependência afetiva por algum motivo, e é assim, né? E assim nós vamos nos entendendo e nós vamos sabendo as explicações e assim nós vamos nos compreendendo. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus.